Bom dia, todos são bem-vindos a mais uma reunião de santidade. Eu vou estar iniciando com a oração, que nesse momento nós possamos ficar em silêncio e prestar bem atenção e se voltar para Deus. Vamos orar. Senhor Deus, por mais um dia, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero te agradecer, ó Deus, porque Tu nos dás a oportunidade de estar te louvando, de estar engrandecendo o Teu nome, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que possamos, ó Deus, nos fortalecer cada dia mais em Ti, Senhor, e que em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que a cada dia nós possamos sentir mais o Teu amor, o Teu cuidado sobre cada um de nós. É o que eu te agradeço, te oro, em nome do Teu Filho Jesus. Nesse momento a gente vai ouvir uma música, certo? E que você possa estar meditando, né? Que essa música, ela venha a te deixar mais conectado com Deus, né? Que você possa estar prestando bem atenção na letra da música. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, cada um dos teus pensamentos, que a tua presença, teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos teus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos teus pensamentos.
sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos. Amém. Que Deus ele venha a ser o nosso universo, né? Que ele venha a estar em cada pensamento, desde o início de cada manhã, né? Desde o início do momento que eu abro os meus olhos, que eu possa ver que Deus ele está em tudo, tudo em minha vida, tudo naquilo que sou. E eu agora vou estar lendo um versículo que se encontra em Salmo 73, 26, que fala o seguinte: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força, Ele é tudo o que preciso. E nesse momento a gente vai estar ouvindo uma outra música e em seguida eu estarei fazendo. Aleluia. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei que tu és conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Vou estar orando agora pela mensagem, que nós possamos estar bem atentos à mensagem que vai ser dada, que nós possamos tirar algo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a situação que a gente esteja vivendo. Oramos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu tens, ó Deus, colocado, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, no coração do pregador. Quero te pedir, ó Deus, que as pessoas elas estejam de mente aberta, de coração aberto, ó Deus, de espírito, para receber, ó Deus, aquilo que tu queres falar, aquilo que tu queres dizer, Senhor. Que nós possamos prestar atenção, ó Deus, nessa mensagem, Pai. Que em nome do teu Filho Jesus, Senhor, o Senhor esteja com cada um de nós, ó Deus, em todo momento. Te agradeço, ó Deus, por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Aleluia, bom dia a todos. Vamos meditar nessa manhã sobre o tema pertencer a Deus como filho, nessa mensagem de santidade, baseado em Isaías 41, 43, 1 e João 1, 12. Nós sabemos que toda a criatura pertence a Deus por direito de criação. Mas para pertencer a Deus como filho, é preciso cumprir algumas exigências fundamentais. Como, por exemplo, a primeira exigência fundamental para pertencer a Deus como filho é ser criado por Ele, ser criatura dele, ser gerado por Ele, mesmo sabendo que todas as coisas, toda a criação tem origem em Deus, as coisas animadas e inanimadas, né? Diz Isaías 43, 1, a parte A. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Somos todos criaturas de Deus, né? Israel como nação, como povo, como criaturas, como homens, como pessoas, mas também nações, por exemplo, como o grego, e a Bíblia diz grego, gentio, judeu, todos pertencem a Deus como criaturas, foi Deus que criou todos. Então somos todos descendentes de Adão, criados por Deus, né? Adão foi o primeiro homem criado e Eva, consequentemente, e na sequência, então Deus, a partir de Adão e Eva, vem toda a humanidade. Então todos somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, mas nem todos, como criaturas de Deus, pertencem a Ele, se tratando de ser humano, pois para que nós pertençamos a Deus, exige a vontade pessoal. Vejamos o que diz Jeremias no capítulo 8, versículo 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Jesus falou essas palavras lá em João 8, 47. Né? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E nessa conversa de Jesus com os judeus, Jesus disse que os judeus não pertenciam a Deus exatamente porque eles não ouviam a palavra de Deus, as instruções de Deus, as orientações de Deus. E quando a pessoa está nessa condição, ele está numa condição de rebeldia, ele em si mesmo ele não aceita a paternidade de Deus, não aceita o seu Criador, o rejeita, né, tal como semelhante ao filho pródigo, né, aquele filho que deixou a casa do pai e decidiu viver por si mesmo, então quebrando assim a aliança, né, da parte dele como filho. Deus não nos impõe a paternidade, mas Ele respeita a vontade de cada um, né, querer submeter-se à sua vontade de forma voluntária. Então, Deus, apesar de ter o direito por criação, Ele não impõe, né, esse direito, Ele não se coloca, Ele não exige esse direito, mas Ele espera que cada um de nós exerçamos, né, a nossa vontade, respeito o desejo evolutivo de cada um, né, para que assim possa receber a Deus como Pai.
não por direito de criação, mas por reconhecermos que pertencemos a Ele por vontade pessoal. A nossa vontade tem que estar sincronizada com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sejamos seus filhos amados, né? Filhos que se compraz, tem prazer em ter Deus como o seu Pai, como o seu Senhor, como aquele que cuida, né? Aquele que é o cuidador da sua vida, aquele que nos conhece profundamente, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que sabe quando estamos deitados, quando estamos trabalhando, quando estamos descansando, conhece os nossos pensamentos. Então Deus tem essa capacidade profunda, né, de conhecer o mais íntimo do nosso ser, mas mesmo sendo esse Deus, né, tão poderoso, Ele não usa desse poder para nos forçar ou forçar o homem, a sua criação, a uma situação. A segunda exigência fundamental para pertencer a Deus como filho é ser submisso ao propósito de Deus, né? Se não estiver disposto, se a pessoa não estiver disposta a isso, não conseguirá se aproximar de Deus, pois todos nós, né, nos extraviamos, todo ser humano se extraviou e se perderam, se distanciando de Deus por causa do pecado e da desobediência, né, que é uma rebeldia constantemente, né? A palavra de Deus nos fala, Jesus fala lá em João 3,36, né, que aqueles que resistem ao Filho, aqueles que não se submetem, não aceitam o Filho como seu Salvador, eles permanecem em rebeldia contra Deus. Então, ser submisso ao propósito de Deus ou à vontade de Deus é o que faz com que o indivíduo ele possa ter essa aproximação de Deus. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Na sua condição natural, o homem não pode ter um relacionamento com Deus, né, por causa do pecado que rompeu esse laço e o afastou dessa comunhão com Deus. Isaías 53, 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é uma referência, Isaías 53 é uma referência a Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Uma profecia através de Isaías, que Deus faria cair sobre Jesus a iniquidade de todos os homens, toda a humanidade. Mas Isaías afirma que todos, né, igual ovelhas, se desviou e cada um voltou ao seu próprio caminho, abandonando a presença de Deus, abandonando o cuidado de Deus sobre a sua vida. E como pecadores dessa condição, nós não conseguimos voltar sozinho para Deus. Nem sequer conseguimos pagar o preço da redenção, mesmo querendo e mesmo tendo boa vontade, achando que por nossos próprios esforços, por sermos bonzinhos, né, por poder praticar boas ações, nós vamos ter o direito de nos aproximar de Deus e ser aceitos como filhos, né? E nós precisamos entender isso, que não são as obras, não são as boas obras, não são as coisas boas que nós fazemos. Devemos sim fazer as coisas boas porque a bondade ela procede de Deus, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos de Deus para sermos não apenas uma criatura, mas sermos seus filhos também. Pois Deus, Ele é quem nos resgata. O Salmo 49, versículo 8 diz: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então não é por nossos esforços humanos, não é por algo que nós fazemos que nós vamos adquirir essa paternidade e estreitar esse laço, esse nosso relacionamento com Deus, onde podemos viver como seus filhos, né, servi-lo, sendo adoradores, verdadeiros sinceros. Não é por nossos próprios esforços, devido à impossibilidade humana de fazer o auto-resgate. Aí entra a provisão de Deus. Isaías 43, 1 na parte B, que é a segunda parte do versículo, Deus diz ali, falando para o seu povo, né, Israel:
Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Então veja que Deus ele se apresenta para Israel como aquele que o criou como criador, aquele que o formou, mas também ele se apresenta como o resgatador, como o salvador. E aí nós podemos entender exatamente que não só o povo de Israel, mas todos nós, toda a humanidade, gentios como somos chamados, todos aqueles que não são israelitas, não são judeus, são gentios, precisam, né, são criaturas de Deus, mas precisam ser filhos de Deus. E daí surge a terceira exigência fundamental para pertencer a Deus como filho. É ser resgatado por Deus como fruto do seu amor. Romanos 8, aliás, Romanos 5, 8 diz, vai dizer exatamente que nós não somos merecedores do amor de Deus, né? Mas mesmo não sendo merecedores do amor de Deus, diz assim o texto, mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, isso é que é o verdadeiro amor, né? Quando é o amor incondicional. Né? Quando Deus demonstra o seu amor, não na condição de que nós nos tornamos bonzinhos para receber ou merecer o amor de Deus, mas é porque Deus nos ama, Ele é amor. E João 3,16, que é um versículo muito conhecido, diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nisso consiste o amor de Deus, é o amor de Deus que transborda sobre todos, né? E não está baseado na condição humana. Todos podem ser alvos do amor de Deus, desde que exerça o querer, exerça a vontade, exerça também esses passos, né, fundamentais, submissão à vontade de Deus. Todos nós estávamos tão longe que não conseguiríamos voltar sozinhos sem a ajuda de Deus. Mesmo que alguém queira ser filho de Deus, não é capaz por si mesmo, pois precisa da graça e do amor de Deus como preço do resgate. E esse amor está demonstrado no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, sendo santo, justo e sem pecado algum. Por isso, em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Somente através de Jesus, né, desse sacrifício, desse caminho que Deus abriu, é que é necessário que alguém possa se tornar esse filho de Deus, conforme o propósito que Deus tem preparado. Aqui entra um novo elemento, a fé. Sem a fé não podemos receber Jesus Cristo como sacrifício de Deus por nós. Porque esse sacrifício foi o preço que Deus pagou, o resgate, que é só por meio dele e só pode ser alcançado por meio da fé. Porque sem a fé a gente não vai acreditar, nem aceitar, né, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus ele quer ter conosco um relacionamento de amor, e esse relacionamento de amor é baseado também em confiança. A quarta exigência fundamental para pertencer a Deus como filho é ser obediente aos princípios de sua palavra. A obediência aos princípios da palavra de Deus é fundamental para viver uma nova vida no Espírito Santo de Deus, que veio morar em nós quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós recebemos o Evangelho de Jesus, então o Espírito Santo veio morar em nós. Veja o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra, na verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção,
daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando nós recebemos o Evangelho, ou seja, quando recebemos Jesus, esse sacrifício que Deus preparou, esse sacrifício nos condiciona a sermos filhos de Deus, e além de ser filho de Deus, o próprio Deus veio morar em nós através do Espírito Santo, que é a marca de Deus, a promessa, né? A marca da sua promessa, com a qual nós somos gravados, que somos filhos de Deus. Com o Espírito Santo em nossa vida, nós poderemos viver como imitadores de Cristo, sendo seus seguidores, sendo seu discípulo. Vivendo como o nosso Mestre, em obediência ao Pai, em submissão ao Pai, em santidade e em amor ao Pai e a todos, para a glória de Deus. Eu quero, contudo, que você lembre-se que para pertencermos a Deus como filhos, precisamos ser criado, gerado por Deus, ser submisso ao propósito de Deus, ser resgatado por Deus como fruto do seu amor por nós, ser obediente aos princípios de sua palavra e poder então desfrutar desse relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, um relacionamento de pai e filho, e um relacionamento de filho e pai, onde é permeado pelo amor, pela confiança, né, por essa comunhão mútua Deus-homem. E isso só foi possível para comigo e para com você através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aplique esses princípios à sua vida e você certamente viverá como verdadeiro filho na presença de Deus. Amém? Deus lhe abençoe nesse dia, nessa manhã, hoje, sempre que você tenha esse compromisso com o Senhor. Amém.